Boa noite. 43º Batalhão da Polícia Militar apresenta estatísticas de 2024. Vários indicadores apresentam queda em Paraíso e toda a região. O 43º Batalhão da Polícia Militar, instalado em São Sebastião do Paraíso, apresentou alguns dados estatísticos sobre o atendimento realizado no município paraisense e também em cerca de 15 cidades da região no ano passado. O levantamento apresenta os dados positivos alcançados pela unidade, como a redução de crimes como homicídios consumados e delitos na zona rural. No resumo apresentado, o batalhão destaca números diversos que atestam a queda da criminalidade. Entre os indicadores, consta a apreensão de 43 armas de fogo, recuperação de 69 veículos furtados, roubados e recuperados. Cita ainda a prisão de 401 pessoas que estavam foragidas da justiça. Outro dado mencionado é o aumento de 14% em prisões de autores de crimes contra patrimônio e contra a pessoa. Quando se trata de redução de índices de criminalidade, o balanço faz referência a 3 áreas. A primeira delas é a diminuição dos delitos na zona rural, com queda de 4%. Também caiu pela metade o índice de homicídios consumados, com menos de 50% durante os últimos 12 meses. Também foi expressiva a queda nos casos de crimes de roubo, com redução de 42%. O balanço faz menção a 1.434 vítimas de violência domésticas assistidas. Contudo, não há comparação com a quantidade de casos ocorridos em anos anteriores. Do ano passado, foram 3.248 alunos atendidos através do Programa de Combate às Drogas, o PROERD, que atende estudantes do 5º e do 7º ano. Ainda de 2024, foram destacadas mais de 12 mil operações realizadas. A unidade da Polícia Militar instalada em São Sebastião do Paraíso possui abrangência em 15 municípios que compõem a sua área de atuação. O batalhão se subdivide em 2 companhias, sendo a 95ª Companhia em sua sede e uma descentralizada, a 79ª Companhia PM, situada na cidade de Guaxupé. O 43º Batalhão possui ainda pelotões destacados em Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende e Guaranésia. Os grupamentos da Polícia Militar estão em São Tomás de Aquino, Jacuí, Fortaleza de Minas, Itamogi, Arceburgo, São Pedro da União, Juruáia, Monte Belo e Bom Jesus da Penha. Os celulares estão proibidos nas escolas de todo o país. A lei que restringe o uso desses aparelhos foi sancionada hoje pelo presidente Lula. O texto será regulamentado em até 30 dias para que as escolas já possam implementar as novas regras no início do ano letivo, que acontece em fevereiro. Restrições valerão para a educação infantil, ensino fundamental e médio em escolas públicas e particulares de todo o país. Os alunos poderão levar os smartphones para as instituições de ensino, mas o uso será limitado para casos de emergência. Nada de mexer no telefone durante a aula, no recreio ou nos intervalos entre as matérias. O uso de aparelhos eletrônicos só será permitido para fins pedagógicos, para garantir a acessibilidade, inclusão e para auxiliar alguma questão de saúde dos estudantes. A ideia é resgatar a atenção do aluno enquanto ele estiver na escola. Estudos mostram que a utilização excessiva de telas sem regras pode prejudicar o desenvolvimento das crianças e comprometer o aprendizado. A lei prevê ainda que as escolas deverão desenvolver estratégias para tratar a saúde mental dos estudantes. Países como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda já possuem legislações que restringem o uso de celulares em instituições de ensino. Ao sancionar a lei, o presidente Lula disse que as novas restrições são para garantir o futuro de crianças e adolescentes. Nós não estamos interferindo na proibição, estamos apenas educando de que tem lugar que é permitido e lugar que não é permitido. E numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar.
Isso não vai atrapalhar nada a formação digital desse menino. Ele vai ter um momento que ele vai aprender, vai ter um momento que ele vai entrar e vai ter um momento que ele pode até entrar numa universidade e se transformar num grande intelectual do mundo digital. Muito bem. Depois do intervalo, tem as principais notícias do mundo esportivo no Giro do Esporte. É já já. Vamos agora falar sobre esporte. Com ele, Roberto Nogueira, é o Giro do Esporte. Olá, Patrícia. Estamos chegando com as informações do Giro do Esporte desta terça-feira. A Federação Mineira de Futebol altera horários e dia de estreia de Atlético e Cruzeiro do Campeonato Mineiro de 2025. A federação anunciou alterações nos dias e horários dos jogos de estreia do Galo e também da Raposa pelo Campeonato Mineiro. O Galo visita o Aimorés, enquanto a Raposa vai receber o Tombense. A partida entre Aimorés e Atlético está marcada para domingo, dia 19 de janeiro, a partir das 11 horas no estádio Paulo Pasqualino, na cidade de Ubá. O jogo anteriormente seria na noite de domingo. Já o duelo entre Cruzeiro e Tombense no Mineirão será no mesmo dia, mas no período da noite. O compromisso foi confirmado para as 20 horas no Mineirão, em Belo Horizonte. Os demais jogos da primeira rodada do torneio também estão confirmados. A abertura do campeonato no dia 18 de janeiro, no sábado, às 17 horas, em Pouso Alegre. Pouso Alegre recebe o Atlético no estádio Manduzão. Às 19 horas, Itabirito enfrenta o Betim no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os jogos do domingo, dia 19 de janeiro, são Democrata e Vila Nova, às 10 horas, também no Manduzão. E em Governador Valadares, jogam Aimorés e Atlético Mineiro no estádio Paulo Pasqualino. Às 20 horas, Cruzeiro e Tombense no Mineirão, em Belo Horizonte. E fechando a rodada, às 21 horas, Uberlândia versus América no Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro, em Uberlândia. Só lembrando que as equipes principais de Atlético e também do Cruzeiro realizam pré-temporada nos Estados Unidos. Os dois times fazem o primeiro clássico do ano no próximo sábado, dia 18, em Orlando, na Flórida, pelo UFC Series. Flávio Fagundes é destaque nacional nadando pelo Esporte Clube Pinheiros. Notícia divulgada pelo Jornal do Sudoeste aqui de São Sebastião do Paraíso informa que o atleta Flávio Fagundes, de apenas 21 anos, está brilhando em suas atuações, defendendo as cores do Esporte Clube Pinheiros em competições nacionais e estaduais. Nascido em Ribeirão Preto e criado em Paraíso, ele vem se despontando como uma das grandes promessas da natação brasileira. Paraisense de coração, de onde são seus familiares, ele iniciou carreira na natação há cerca de 11 anos devido a um tratamento de saúde. Ele frequentou as piscinas do Ouro Verde Tênis Clube, foi um dos destaques dos Jogos Escolares de 2017 em Uberlândia e depois defendeu as cores de Ribeirão Preto, sendo discípulo da treinadora Silmara Queiroz. Os bons resultados o levaram para a equipe do Pinheiros, um dos principais clubes de natação do Brasil, onde continua se destacando desde o ano passado e com expectativa de alcançar grandes resultados na temporada de 2025. Boa sorte, garoto! Todo o sucesso do mundo para você, Flávio Fagundes. É o que há por hoje, Patrícia. Obrigada, Roberto. Agora vamos falar sobre Previdência, ou seja, INSS. Aposentar-se no Brasil ficou mais difícil esse ano de 2025. Isso porque, a partir deste ano, as regras de transição ficaram mais rígidas. As novas regras para quem vai se aposentar, na verdade, entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. Com a reforma da Previdência, e foram colocados 5 regras de transição.
Dentre essas 5 regras, 2 regras elas têm alterações todos os anos, aumentando tanto o tempo quanto a idade e dificultando ainda mais o acesso das pessoas à aposentadoria, né? Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, teve alteração na regra de tempo de contribuição com idade mínima. A partir de agora, o homem tem que ter no mínimo 64 de idade e 35 de contribuição para entrar nessa regra, e a mulher 59 anos de idade e 30 anos de contribuição para entrar nessa regra. Isso não impede da outra regra, que é a regra da aposentadoria por idade. Essa não teve alteração, que é só a idade mais a carência mínima, que são 15 anos. Então, nessa regra por idade, mantém, não teve alteração, o homem é 65 anos, mulher 62, desde que tenha no mínimo 15 anos de INSS pago, isso para o trabalhador urbano, porque o trabalhador rural tem uma diminuição de 5 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, um homem rural, 60 anos, a mulher 55, com 15 de contribuição. Uma outra regra que teve alteração, que teve aumento, que é a regra de pontos. Então, a partir do dia 1º agora, o homem tem que ter no mínimo 102 pontos e a mulher 92 pontos. Como é que é feito esse cálculo de pontos? O homem tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição, que somados com a idade tem que dar 102 pontos. E a mulher no mínimo 30 anos de contribuição, somados com a idade, tem que dar 92 pontos. Quando falamos em soma de pontos para a aposentadoria, tudo parece um pouco confuso. Mas na prática é o seguinte. Na prática é o seguinte, essas regras ela vêm com o intuito de forçar as pessoas a trabalharem por mais tempo e contribuírem por mais tempo e ficarem aposentadas por menos tempo. Esse é o intuito do governo desde a época da reforma da Previdência. Colocar mais dinheiro em caixa e pagar menos a população, né, pelos benefícios, a gente chama de benefícios programáveis, que são as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição. Então, nessa regra de pontos, hoje vai ficar quase que inviável você entrar nessa regra, porque as outras regras você vai conseguir preencher os requisitos antes. Agora, para quem, por exemplo, já estava com o processo de aposentadoria e já com essa expectativa de logo na virada do ano ele fosse aposentar, o que vai acontecer? Não, aí o que acontece? Existe a questão do direito adquirido. Se a pessoa já tinha o direito antes desse aumento, tanto do tempo quanto da idade, até 31 de dezembro de 2024, mantém-se a regra de 2024. Então, é só para quem vai completar a partir desse ano, certo? Quem já tinha o direito e não exerceu, pode exercer ainda hoje, pode pedir hoje, aplicando a regra de 2024, não tem problema, desde que já tenha preenchido os requisitos. Preencheu, só não exerceu o direito. Então, esse direito adquirido ele tem que ser respeitado. Segundo o Dr. Márcio, cada caso é um caso. Tudo tem que passar por uma análise para saber em qual situação o aposentado vai encaixar. Então, vamos analisar quanto tempo de contribuição que ele tem, qual que é a idade dele, se existe tempo especial para ser averbado ou não, reconhecido e averbado, se tem tempo rural para ser reconhecido e averbado, entre outros. Então, fez a análise. Vamos supor que nós apuramos lá que é um homem, por exemplo, que tem 62 anos de idade e 37 anos de contribuição. Aí eu vou analisar qual que é a regra de transição que ele vai encaixar. Então, pode ser que ele entre na regra do adicional de 100%, pode ser que ele entre na regra do adicional de 50%, pode ser que ele não entre nenhuma regra por enquanto e a regra mais próxima seja só a por idade mesmo aos 65 anos. Então, cada caso é um caso e tem que ser analisado caso a caso. Porque a regra que aplica para mim, que talvez seja mais favorável para mim, não seja mais favorável para você. Porque nós temos diferenças de idade, diferenças de tempo de contribuição. Então, tem que fazer essa análise, a gente chama isso até de planejamento. Nós temos que fazer esse planejamento previdenciário para saber qual que é a regra mais favorável, qual que vai dar um retorno financeiro melhor, para a pessoa já ir se programando e conseguir se aposentar da melhor forma possível. E vai ficando cada vez mais difícil se aposentar no Brasil. Em instantes, você vai ver que projeto da UFMG oferece medicamentos veterinários de forma gratuita. O projeto de extensão Medicapet da Escola de Veterinária da UFMG, criada em 2024, busca democratizar o acesso à saúde veterinária por meio da arrecadação e também distribuição gratuita de medicamentos para cães e gatos. Além disso,
tem como foco atender tutores em situação de vulnerabilidade social e de renda, além de ONGs e abrigos. Segundo pesquisa lançada esse ano, hoje o Brasil é o lar de mais de 90 milhões de cães e gatos. Diante desse alto número e das inúmeras desigualdades sociais presentes no país, a utilização de serviços veterinários ainda não é amplamente acessível à população brasileira, dificultando na saúde, no bem-estar e no tratamento de animais de companhia. Aqui na UFMG, o projeto de extensão Medicapet busca democratizar o acesso à saúde veterinária, por meio da distribuição gratuita e segura de medicamentos veterinários. Medicapet é um projeto de extensão, né, da UFMG para a nossa sociedade, e ele tem o objetivo principal a arrecadação e distribuição de medicamentos e suplementos veterinários, principalmente para tutores de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, mas também, né, para protetores que resgatam animais e que muitas vezes têm que manter muitos animais e não têm condições. A distribuição de medicamentos, ela é uma demanda necessária pensando até na nossa condição econômica. Então tem muitos tutores que têm animais, mas não têm condições de fazer tratamentos mais caros ou às vezes tratamentos simples, que precisam de uma ajuda financeira para ter acesso a esses medicamentos veterinários. E muitas vezes esses tutores acabavam optando por eutanásia dos animais ou mesmo não tratavam. E então a gente viu como uma oportunidade que esses animais teriam de receber essa medicação que seria doada por outra pessoa, né? A gente não compra essas medicações, a gente recebe doação e repassa para quem precisa. Então, esse é o motivo principal do projeto ter surgido, né? Dar oportunidade para os animais terem acesso à medicação que eles não teriam se não fosse pelo projeto. Para receber o medicamento, a gente vai verificar se esse medicamento está dentro da validade, que é o mais importante. Se esse medicamento está sendo entregue na caixa própria do medicamento, né, ou com o blister com a cartelinha original do medicamento, né. A gente confere a questão da zona, se o código de rastreio desse medicamento, né? Esse medicamento ele é armazenado num local onde não tem umidade, onde ele não recebe calor direto, então ele está num local seguro e tudo é muito documentado. Então, se a gente recebeu, a gente vai escrever qual medicamento foi recebido, a quantidade que foi recebido, quem foi a pessoa que nos doou, né? E tem até um espaço para a gente colocar lá quem que é a pessoa para quem a gente vai doar. É tudo muito bem documentado para que não haja nenhum problema futuro, né? A gente fica muito feliz mesmo de ter essa oportunidade, né? De ajudar os animais, seus tutores que não teriam condições, esses medicamentos que não seriam mais utilizados, que poderiam passar até da validade, né? E perder a sua função. E antes a gente está doando para uma pessoa que precisa, para o seu cão, para o seu gato, né? Então é bem importante mesmo. A doação ela é fundamental. Sem a doação não existe projeto. A importância da doação é justamente essa, é poder conceder esse tutor o direito de ter o animal dele, de continuar com o animal dele, sabe? De que a eutanásia não seja a única opção que esse tutor tem para prosseguir. Ou então, muitas das vezes, um tutor que é muito apegado, que fala assim, eu não vou conseguir eutanasiar o animal. Mas aí não consegue eutanasiar, não consegue tratar, e o animal fica naquela situação, às vezes, definhando na casa do tutor, sabe? E a ideia é que a gente possa mudar essa realidade, sabe? Que a gente consiga dar uma segunda oportunidade, tanto para o animal, tanto para o tutor, sabe? Então, entre em contato com a gente se você tiver medicamentos parados em casa ou precisar de algum medicamento, às vezes a gente tem, né? A gente já publicou lá no nosso Instagram os medicamentos que estão disponíveis. Então, entrar em contato com a gente pelo Instagram, a gente vai conversar, vai explicar como funciona, vai marcar pontos de encontro e assim poder fazer esse processo, essa ponte, né, entre o recebimento e a doação do medicamento. Que bacana! Bom, a Vigilância Ambiental está realizando o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, que deve identificar o índice de infestação, volta aqui.
Vigilância Sanitária está realizando o levantamento Lira, que serve para identificar o índice de infestação pelo Aedes aegypti nesta época do ano. Lira ele é uma pesquisa entomológica amostral que é realizada em todos os municípios brasileiros. São 4 pesquisas realizadas ao ano, né? E essa é a primeira do ano, né? Que costuma ser em janeiro mesmo, porque agora a gente está já iniciando o período epidêmico, né? Da dengue e outras arboviroses, onde começa a aumentar o número de casos, aumenta a infestação do mosquito, né? E por isso aumenta o número de casos. Então a pesquisa, que ela é entomológica, então ela tem um caráter de identificar no município qual que é o índice de infestação para o mosquito Aedes aegypti e quais regiões eles apresentam a maior infestação por esse mosquito. Ao todo, serão 70 agentes visitando mais de 3.000 imóveis pela cidade, para identificar áreas que possuem mais incidência do mosquito e evitar a proliferação. Olham todos os tipos de imóveis, terreno baldio, residências, comércios, enfim, empresas, indústrias, e eles entram com o objetivo principal de encontrar a larva do mosquito, né, encontrar o mosquito na sua fase larvária, porque a partir dos imóveis que foram encontrados larvas positivas e a quantidade de recipientes dentro daquele imóvel que foram encontrados larvas positivas para o mosquito Aedes aegypti, que a gente consegue ter esses índices de avaliação e de cenário para saber qual que é a infestação do mosquito na cidade. E tem um determinado quarteirão para você fazer e uma porcentagem também para você fazer nesse quarteirão. Onde você encontra o foco, você coleta para levar para o laboratório. Constatando positivo, aí a gente já tem um outro procedimento para ser feito após disso. Atualmente, o nível de infestação em Poços é médio, mostrando a importância da pesquisa. Desde outubro até abril, maio mais ou menos, a gente se encontra no período epidêmico para as arboviroses. É onde que a infestação do mosquito é maior devido às condições climáticas mais favoráveis, né? As chuvas contínuas, aumento da temperatura, isso são condições que favorecem para a reprodução do mosquito, e em virtude dessa maior infestação é quando aumenta também a incidência dessas doenças. Então, assim, o que eu peço sempre aos moradores, evitando água parada em potes, quando for regar planta, evitar o pratinho, se não puder evitar, mas que vire ao contrário, não ficar com água parada. A água de seus animais de estimação, como cães, gatos, nem que seja de passarinho, não importa, mantendo o vasilhame limpo. Sempre bom dar aquela olhadinha no quintal para não deixar a água parada, hein? Vamos agora ver como fica o tempo amanhã em São Sebastião do Paraíso e região. Em São Sebastião do Paraíso, sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima 19 graus, máxima chegando a 27 graus. Vamos agora para Itamogi, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima 17 graus, máxima 27 graus. Em São Tomás de Aquino, muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Mínima 19 graus, máxima 27 graus. Já em Monte Santo de Minas, teremos sol com algumas nuvens e chuva passageira. Já à noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima 18 graus, máxima 28 graus. Em Jacuí, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima 17 graus, máxima 27 graus. Nós vamos agora para Pratápolis, onde teremos sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 20 graus, máxima 27 graus. O Sudoeste News vai ficando por aqui. Todas as nossas reportagens você pode acompanhar através das nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook. Para você, uma excelente noite de terça-feira e até amanhã. Tchauzinho!